No episódio de hoje, Perdidos no Tempo, vamos falar sobre as versões do Superman com pele negra. Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo, o local onde você vai assistir a gente falando de quadrinhos, cultura nerd, filmes, cinema, séries. E eu estou aqui com as minhas versões alternativas da Terra 2 e Terra 23, dos meus amigos Fábio e André Loreto. Deu muito rebuliço, muitos comentários sobre a interpretação do Michael B. Jordan como o novo Superman. A gente vai aproveitar esse vídeo, não muito para falar sobre o Michael B. Jordan e como vai ser a interpretação dele, a atuação dele, mas para contar para você sobre essas outras versões do Superman, que são Superman negros. Tem o Calvin Ellis e tem o Val Zod. E se a gente está falando de quadrinhos, a gente tem que começar pedindo a opinião do Fábio Benchimol. Fábio, meu caro, qual desses dois Supermans é o que você mais gosta? Oswaldo, assim, eu queria só complementar, porque tem o Calvin Ellis, tem o Val Zod, mas tem um terceiro também. Que isso? 3? Não, porque assim, o Calvin Ellis e o Val Zod são os mais conhecidos do público que lê quadrinho. Porque assim, Super-Homem, versões do Super-Homem, independente se são negros ou não, tem dezenas, né? Dezenas, milhares, sei lá, várias, né? Enfim. Mas tem um em especial, na época que a DC, antes da crise, né, tinha aquelas terras infinitas e tudo mais, e aí fez a crise para arrumar a casa, né? Mas em 99, já depois, né, da crise, mais de 10 anos depois, a DC lançou uma edição especial que é como se fosse um capítulo perdido da Crise nas Infinitas Terras, que inclusive foi escrito pelo Marvel Wolfman, né, o autor da série original. Tipo, expandindo um pouco mais a história, né? Que apesar de ter sido lançada em 12 edições, ele não conseguiu falar tudo que ele queria, etc e tal. Então, teve essa edição especial. Nesta edição especial, a gente tem mais uma versão do Super-Homem Negro, que era o Super-Homem da Terra D. E é legal isso, porque nessa versão, ele é negro, a Supergirl é negra também, e eles não são primos, eles são inclusive casados nessa versão, né? Então, assim, apareceu só nessa edição, mas ainda assim eu acho que é digno da gente destacar aqui e tal, porque é uma aparição relevante, né? Não é só aquele negócio de um quadrinho ou outro ali e tal, uma paródia, né? Então teve uma relevância na cronologia da DC. Então, mas essa terra sumiu na... Essa terra... Sim. Foi a única aparição dele, né? E com a crise, né? Sim. Ele não voltou a aparecer, mesmo depois que o multiverso foi retomado com as 52 terras, enfim. É uma aparição única, mas digna de Mas é o nota. primeiro Superman, Fábio, negro, então. É a primeira versão do Superman negro é esta. Se a gente for pegar, dos mais relevantes, né? Se a gente for pegar na questão da cronologia temporal, sim, porque essa revista saiu em 99. O próximo que a gente tem, que é talvez o mais conhecido, é o Calvin Ellis, que foi em 2009. Mas, Fábio, essa história da crise, cara, eu não sabia que tinha um capítulo. Ela saiu aqui no Brasil? Ou ela... Salvo engano, essa edição não foi publicada aqui no Brasil. Porque eu nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi falar. Tô surpreso, velho, realmente. Por isso aquele olho esbugalhado, assim. Eu não sabia que tinha uma outra versão. Não saiu nem nas edições fechadas, né? Essa história. Não, porque ela não faz parte da história original, vamos dizer assim, né? Lançou bem depois. Mas deveriam ter colocado ali, né? Enfim, questões editoriais. Enfim. Mas, seguindo, aí em 2009 que veio o Calvin Ellis, que foi ali no final, a primeira aparição do Calvin Ellis é no final da crise final, na última edição da crise final, né? Ele foi criado também feita pelo Grant Morrison, né? Pelo Grant Morrison, isso. E aí ele é da Terra 23. Ele, inclusive, é o presidente da Terra 23. Por isso que ele é baseado também no Barack Obama e tal, tem todo aquele lance. O desenho do Calvin Ellis, inclusive, propositalmente, é para ser o Barack Obama. Ele se chama Kal-El e ele é um jornalista. Mas de onde ele tirou o Obama, cara, dessa história toda? Por que Obama? Isso é muito interessante, Loreto. Você vai lembra que tinha uma questão do Barack Obama
que ele não poderia ser candidato ao presidente dos Estados Unidos porque ele não era americano, ele era havaiano? Lembro. Porque o Havaí o Havaí não faz parte dos Estados Unidos, né? Era negócio do Quênia, e aí não podia ser. Enfim, tinha umas questões ali que eles estavam querendo impugnar o Barack Obama porque ele não era americano. E aí, numa declaração dele num jantar em Nova York, ele diz que ele é o Superman. Olha, pessoal, inclusive, eu não sou da Terra. Eu vim de Krypton e eu sou Kal-El. E aí o Grant Morrison aproveitou essa sacada, que é muito bacana. Muito bom. E se o Superman fosse o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos? E aí ficou interessante, porque você tem toda a discussão, que é até um tema que é abordado no Legado de Júpiter, é você ser o super-herói e você ter uma influência política na humanidade. Então, assim, o Calvin Ellis, que é Superman, ele tem muito a se explorar. Ele não é simplesmente vamos fazer um Superman negro. Não, ele, além de ser o Superman e ser inspirado no Barack Obama, tem essa questão de ser presidente dos Estados Unidos e como é que ficam esses conflitos. Isso, inclusive, dá toda uma nova camada pro personagem, né? Porque ele vai ter um histórico bem diferente do Super-Homem original, né? Não é só uma cópia, né? Não é, enfim. E só para fechar essa questão do Barack Obama, eu vi uma foto na internet, acho que da época da campanha, que é bem legal, que tem uma estátua do Super-Homem e o Obama parado assim na frente, né? Muito bom, bem cara. Bacana, é bem muito legal, bom, muito legal. bom. A sacada é bem legal, cara. Tanto do Obama quanto o Grant Morrison de transformar essa piada do Obama num personagem. Muito bom, cara. Sim, e para a gente fechar a questão das versões anteriores, né, a gente tem a outra que mais se destaca, que é o Val Zod, que é o Superman da Terra 2. Esse Superman, na verdade, ele veio naquela onda da DC dos Novos 52, né? Eles relançaram todo o universo, fizeram mais um reboot, né? E dentre os títulos, salvo engano, até na segunda onda de títulos do Novos 52, eles lançaram uma revista específica chamada Terra 2, que eram versões alternativas de todos os super-heróis, etc. Não, salvo engano, nem tinha Liga da Justiça, era a Sociedade da Justiça. Isso. E nessa terra, o Super-Homem era negro e era o Val Zod, né? Mas aí foi em 2014. Foi nessa revista também que teve aquela versão do Lanterna Verde, do Alan Scott, que era homossexual e tal, que também causou uma certa discussão na época. Mas assim, a ideia era justamente você remexer os personagens, né? E fazer versões alternativas. Então, tinha esse propósito de dar até um pouco mais de diversidade para os heróis, né? Especificamente nessa revista da Terra 2. Mas não fez tanto sucesso, né? O Val Zod não é um personagem que fez tanto sucesso, né, Fábio? Olha, assim, eu li essas histórias, eu não sei se eu cheguei a ler todas, porque eu não sei se saíram todas aqui no Brasil. A revista durou 35 edições. Mas, assim, as histórias que eu li, eu gostava bastante. Eu achei que era uma sacada legal. Eram histórias interessantes, bem escritas, desenho legal. Então, assim, eu curti essas versões dos personagens da Terra 2. Por mim, poderia ter continuado, que tava legal. Então, a gente falando dessas versões do Superman, a gente vai parar agora no ponto em que a gente tem o Michael B. Jordan, que pode interpretar uma dessas versões. Até, como a gente falou aqui, o Calvin Ellis é o personagem que tem mais substância, né? Tem mais histórico para ele ser interpretado. Mas provavelmente ele vai ser mais uma versão de um Superman por um personagem negro. Inclusive, provavelmente o filme vai ser um filme desligado desse universo, não vai ser interligado, vai ser algo muito parecido com o Joker. Vai ser um filme que vai passar na década de 20 ou década de 30, e o Superman vai ser o Clark Kent, só que ele vai ser um personagem de pele preta, e assim vai ser contada a história. Cara, eu gosto muito, quer dizer, Joker pra mim é o melhor filme da DC, cara. Né? Então eu gosto muito quando a DC ela escapa desse esquema do universo dela, sabe? Porque eu acho que ela fica mais livre para poder criar roteiros mais interessantes, histórias mais interessantes, sabe? Então assim, é uma ideia muito bacana, bicho. Eu acho que pode funcionar muito bem, cara. Muito bem mesmo. E você, Fábio? Olha, eu concordo com a opinião do Loreto. Eu vejo esses filmes desligados, né, ou filmes pensados para ser aquele filme único, sem ter aquela obrigação de interligar com...
500 milhões de histórias, abrir várias linhas narrativas para ser explorada lá na frente e tal. Eu acho que isso dá a oportunidade de fazer um filme mais enxuto, mais conciso, né? E eu encaro isso tipo como se fosse uma graphic novel. Até que a graphic novel é aquela Perfeito. história ali, acabou, beleza. Você pode reler, rever quantas vezes que vai continuar bacana. Eu só queria que, de repente, eles não fizessem só uma versão. Era o Clark Kent, que agora é o Clark Kent de pele preta. Não, eu acho que eles têm que colocar alguma coisa a mais para diferenciar o personagem, para dar uma personalidade diferente do personagem original. Quem eu sabe, acho que isso pode ser legal, quem sabe essa terra onde eles vão contar a história não seja a nossa, né? Então, sim. você deve ter características, espero eu, né, que tenha características diferentes, né, que dê uma outra cara para essa década de 20 que não é a nossa década de 20, né? Então acho que ficaria mais interessante. Isso eu acho que pode ser bastante interessante. Essa escolha, se for isso mesmo, né, de ambientar na década de 20, na década de 30, o Super-Homem é de 38. Isso. Então, assim, além de dar margem para você fazer diversas referências à Era de Ouro dos quadrinhos, eu acho que ainda cabe aí, se quiserem fazer, uma pitada ali de alguma crítica, alguma coisa assim, como a gente está vendo que está se tornando uma tendência nas produções de super-heróis, inclusive, né? Então, isso eu acho que pode ser bacana se eles conseguirem aproveitar de uma maneira interessante. Eu também gosto muito, eu gosto dessa liberdade criativa que a DC tem. Eu acho que ela tem que apostar nisso. E em vez de contar uma nova versão do Superman, fazer um reboot, acho muito melhor a gente privilegiar essa liberdade, ter um Superman negro. Vamos contar histórias sobre isso, vamos questionar valores, vamos discutir conceitos. O Superman é um personagem que, acima de tudo, ele é um ideal, ele é um conceito. E eu acho que ele pode ser utilizado para trazer uma nova abordagem. Tem aquela questão do imigrante, né? Do cara que está num local diferente ou não se encaixa ali naquela sociedade de alguma forma, pelo menos de início. Isso tudo são temas que podem ser bem abordados para a gente discutir diversas questões, né? Eu acho. Até porque a DC ela já tentou fazer isso na morte do Superman quando ela introduziu o Aço. Era um personagem negro. Só que ela não teve coragem, a época também talvez seria bem mais difícil colocar ele com um uniforme. Então ela é o Superman, mas é o Superman que não é o Superman. É o Aço, é um outro personagem, ele carrega o S. Nessa época foi a época que morreu o Super-Homem, é isso, Oswaldo? Isso. E aí dividiram e apareceram 4 super-homens, que a gente não sabia se um deles... possíveis, né? Se um deles poderia ser o Super-Homem. Tá. Perfeito. Eram 4 pessoas que reivindicavam o título de Superman, entendeu? Então o Aço vem nessa. Mas o Aço teve um filme com o Shaquille O'Neal. Cara, não lembro desse filme. Eu acho que pessoal, o Lourenço está querendo encerrar o programa. Acho que a gente vai ficar por aqui. A gente começou tão bem. Filme horrível, cara. Barack Obama. E aí vem aquele filme lastimável. A gente fica por aqui, a gente encerra o programa. Se você quiser, inclusive, pular essa parte aqui. Mas ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre o Balzod, sobre o Calvin Ellis? A gente está aqui para isso. Nosso programa é para te trazer essa informação que acaba ficando perdida no tempo. Falou, pessoal. Até a próxima. Falou, galera. Um abraço.